ilustres convidados, 5 ideias para 5 minutos como pórtico da intervenção de Portugal, na qual caberá ao Sr. Primeiro-Ministro o essencial do testemunho nacional e europeu. Primeira ideia, felicitar a presidência angolana, notável nos relevantes passos dados na economia e na diplomacia, durante uma pandemia que nos roubou 2 anos de vida, uma invasão ilegítima e guerra subsequente que solicitam um esforço de conquista da paz, e crises económicas e sociais que atrasaram crescimentos, implicaram injustiças e atingem mais depressa e de forma mais profunda os mais pobres e dependentes. Segunda ideia, saudar a presidência são-tomense, corajosa no seu avanço, dedicada no seu empenho, merecedora de toda a gratidão e solidariedade. Terceira ideia, saudar a força da nossa comunidade, na vitalidade de 4 presidentes eleitos ou reeleitos nestes 2 anos, no regresso em grande do Brasil ao ímpeto fundador, na presidência guineense de uma comunidade regional, no labor do secretário executivo, no aumento e peso dos observadores, na riqueza da declaração e das resoluções elaboradas, na certeza de que a nossa comunidade está mais viva, mais disponível, não só para a língua universal, a cultura, a educação, a ciência, a tecnologia, mas também a economia, a diplomacia, a construção da paz, a não desistência na luta diária, cá dentro e lá fora, pelos direitos humanos, a supressão da pena de morte, a democracia, o Estado de Direito, a igualdade, o combate às opressões e às explorações. Quarta ideia, saudar o compromisso desta conferência com a sustentabilidade, no acesso à educação, à saúde, à solidariedade social, na ação climática e seu financiamento, na biodiversidade, num verdadeiro pacto CPLP para os oceanos, na transição energética e na transição digital, na mobilidade das pessoas, na construção de mais posições conjuntas nas Nações Unidas, nas organizações regionais, nas cimeiras destes próximos meses e anos. Quinta ideia, saudar a maioria crescente de jovens na nossa comunidade e não só trabalhar para a sua sustentabilidade, como dar-lhes mais e mais rápida voz ativa, participação nas nossas cimeiras, em cimeiras suas entre as nossas, na atrasada formalização do seu fórum, mas sobretudo na transformação da sua vida e do seu papel comunitário, feito de qualificação, emprego, condições sociais, intercâmbio, mais acelerada mudança geracional. Os jovens têm de sentir que a comunidade é sua, não é só daqueles que a lançaram ou que a governam hoje. É deles também e cada vez mais. E faz a diferença nas suas vidas. Daqui a 3 anos faremos 3 décadas de existência. Em 2026 terão de ser novas gerações, se não liderantes na nossa comunidade, pelo menos determinantes em parte essencial da sua liderança. Falo das mulheres e dos homens nascidos na viragem para este século, imediatamente antes ou imediatamente depois. Quero vê-los aqui, nestas cimeiras, se não na primeira fila, na segunda, na terceira ou na quarta, ou na assistência nos convidados. Só assim a comunidade de países de língua portuguesa não correrá nunca o risco de se converter numa relíquia do passado, ou numa montra de personalidades de uma arena política e mediática cada vez mais distante dos nossos povos e dos nossos jovens. Não deixaremos que assim seja. Não falharemos o nosso encontro com o futuro. Ora, muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e dizer que esta cimeira foi, de facto, um sucesso. Foi um sucesso pela preparação e organização que devemos
à República Democrática de São Tomé e Príncipe. Todos sabemos como é difícil organizar uma cimeira destas, com delegações tão importantes, mas também tão numerosas, com uma ordem de trabalho impressionante. Basta ver as recomendações, as resoluções, uma declaração completíssima sobre tudo o que foi feito nos últimos 2 anos e depois um ponto da situação atual, no contexto envolvente e dentro da CPLP. Portanto, correu impecavelmente do ponto de vista da organização. Começou um pouco tarde, porque entretanto 2 chefes de Estado chegaram só esta manhã, mas foi possível tratar todos os pontos, e por aclamação. Por aclamação as recomendações, as resoluções, a declaração final, a recondução, foi a reeleição do secretário executivo, que também falou 2 vezes, como falou a senhora Presidente da Assembleia Parlamentar, portanto foi muito participada e foi longa, porque não se esqueçam que há 9 Estados a falar, e no caso português, como no caso cabo-verdiano, com a intervenção de chefe de Estado e chefe de Governo, no caso português, o chefe de Governo a ter a intervenção fundamental, no caso cabo-verdiano, também a mais virada para a política concreta, o chefe de Governo. A Guiné-Bissau, como se esperava desde Luanda, irá acolher a próxima cimeira daqui por 2 anos, e assim nos aproximamos dos 30 anos de vida de uma comunidade que está viva, está bem viva, e o seu Primeiro-Ministro, que transmitiu, aliás, várias propostas portuguesas, e de longe Portugal foi o país que mais propostas apresentou à Cimeira, sobre os mais variados setores, dirá melhor do que eu, não só o que foi proposto, como aquilo que foi concretizado nos últimos 2 anos. Golfe nos Açores numa viagem de 7 dias em grupo. Desfrute da paz, silêncio, natureza, ótimo clima que as ilhas oferecem. Amadores de golfe, juntem-se neste torneio, incluindo hotel, carro e avião. Os melhores preços é com a Agência Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, estamos em frente ao Mosteiro da Batalha, uma das maravilhas mais bonitas de Portugal. É no seu estilo gótico, com uma cor autêntica. Fica o rasto daquilo que Portugal leva até ao mundo.
É também num encontro que teremos feliz com um amigo, professor doutor, investigador, é jornalista, o nosso Adélio Amaro. Estamos no Centro do Património da Extremadura, na SET, é em boa companhia de um velho amigo, Adélio Amaro, professor doutor, é jornalista e é também o presidente deste espaço. Sim, é verdade, é um centro de património que já nasceu há 30 anos, que abrange todo o distrito de Leiria, que são 16 concelhos, e também o concelho de Orém, que faz parte do distrito de Santarém, e que ao longo destes 30 anos houve uma necessidade de criar uma associação que promovesse o nosso património, que é tão rico na nossa região, e por isso existe o Centro de Património da Extremadura, que tem vários municípios associados, tem o nosso Instituto Politécnico Leiria também, entre outras associações, e tem feito um trabalho de divulgação, além de palestras, congressos, tem feito também a edição de vários livros dos nossos estudiosos, dos nossos historiadores, sobre o património local. Eu sei que o folclore é, de facto, algo muito importante a defender ao nível da cultura, e é esse o trabalho que vocês têm feito também. A honra, a convite do Adélio de apresentar esta sessão da apresentação do livro do Adélio Amaro, a obra que se chama Etnografia Alta Extremadura, com o volume número 1, isto quer dizer que promete, e começamos pelo número 1 com tanta investigação já feita, mas sobre isso já vamos falar. Aqui ao meu lado tenho o meu caro amigo José Travassos Santos, um nome singular e único, uma referência no campo da etnografia, da cultura, e um grande conhecedor da nossa região, das tradições da Extremadura. Depois a senhora vereadora, a doutora Anabela Graça, ali no meio, o nosso autor, Adélio Amaro, e por fim, doutor José Alho, a representação do Minatel. Para começamos com um momento musical. Amen.
Sim, no Centro de Património temos feito um pouco, não só exclusivo ao folclore. Agora, eu pessoalmente tenho trabalhado muito na área da etnografia. Eu gosto de chamar mais etnografia porque é muito mais lato, apanha muito mais áreas. Fui inclusive presidente da Associação Folclórica da região de Leiria e Alta Extremadura durante um mandato e neste momento sou coordenador da Cultura Popular da Câmara Municipal de Leiria, o que permite trabalhar com os 20 grupos de folclore que temos no Concelho de Leiria. Em todo o distrito temos quase uma centena de grupos de folclore, portanto somos muito ricos também nesta área da tradição. Eu gosto muito de trabalhar a etnografia porque permite estudar aquilo que os grupos de folclore defendem, que é o último quartel do século XIX e a primeira metade ali mais ou menos, a primeira década do século XX, e gosto muito de estudar, de saber o que era este povo na nossa região, quais eram os usos, os costumes, quais no fundo, qual era a identidade e a raiz que eles apresentavam e poder estudar para apresentar nos dias de hoje algo mais para as pessoas aprenderem um bocadinho daquilo que fomos no passado. E nós estamos num sítio lindíssimo, aqui encostados a um monumento histórico, o Mosteiro da Batalha. É verdade, nós temos a sorte de ter a sede do Centro de Património, mesmo aqui ao lado do Mosteiro, que é uma das 7 maravilhas de Portugal, do ponto de vista monumental, e o Centro de Património está muito bem aqui, porque além de defender o património, está ao lado de um dos grandes símbolos, portanto é inspirador continuarmos este trabalho que temos feito a promover os nossos museus, a promover o mosteiro, a promover os castelos, a promover tudo, no fundo, o que é património material e imaterial da nossa região. Eu sei que está envolvido, é importante que as pessoas lá em casa saibam também qual é o interesse, até que ponto viemos encontrá-lo. Este laço com o povo açoriano é muito grande e vem daí o seu sangue, não é? Sim, é verdade. O meu pai nasceu na Ilha de São Miguel, numa pequena freguesia, uma pequena aldeia que se chama Algarvia, que fica no concelho do Nordeste da Ilha de São Miguel, e há uma ligação muito forte da minha parte aos Açores, desde criança, desde quase praticamente que nasci. Todos os anos com os meus pais visitava a ilha e agora tenho a honra, o prazer de visitar 6, 7 vezes por ano, que aproveito para lazer e aproveito também para trabalho, tendo em conta que já publiquei alguns livros sobre os Açores, inclusive a monografia da freguesia de Algarvia, que estamos a falar de um livro quase com 900 páginas, de uma freguesia tão pequenina, e eu costumo dizer, se uma freguesia tão pequena consegue ter uma monografia quase de 900 páginas, podemos imaginar a história das 155 freguesias, dos 19 concelhos das 9 ilhas dos Açores. Portanto, é uma história muito rica e que a mim me é positivamente muito cara, porque está ali o meu sangue, estão ali as minhas raízes paternas e eu tenho um fascínio pela natureza e pela história daquele arquipélago. E o professor já escreveu quantos livros? Tem uma ideia? Decorreu no passado dia 25, no auditório da Junta Freguesia da Batalha, a tertúlia Estrada Dona Maria Pia. Esta tertúlia marcou o início de um conjunto de atividades a desenvolver pelo Centro do Património da Extremadura e a Associação Terra Mágica das Lendas, em conjunto com algumas freguesias. Com participação do engenheiro Ricardo Chartas de Azevedo, a moderação de Idélia Omar e a presença do Sr. José Travasso dos Santos, defensor ímpar da cultura e património da Batalha. No total, eu penso que são à volta de 7 dezenas de livros que já escrevi, sendo que 7 deles são sobre temas açorianos. Depois há outros, essencialmente ligados à poesia, ligados à história regional da Alta Extremadura, da região de Leiria, onde eu vivo e onde eu nasci, mas são cerca de 7 dezenas de livros, sim. Já teve a oportunidade de visitar o Canadá para falar desse laço que escreve com o povo açoriano e lá também tem família. Sim, tenho família, tenho uma pessoa que penso que é conhecida da comunidade portuguesa que vive no Canadá, que é a cantora Jéssica Amaro. Estive várias vezes no Canadá, embora já há algum tempo que eu não vá lá. A última vez que eu estive foi em 2014. Curiosamente, nesse ano estive 2 vezes no Canadá, uma delas para apresentar essa monografia que eu falei da freguesia de Algarvia, num dos jantares que é organizado anualmente, naquele caso para o Concelho do Nordeste, que a minha tia, Otília, mãe da Jéssica, ajuda a organizar, e ela tem sido a presidente de vários anos dessa organização, e que juntamos cerca de 600 pessoas nesse jantar, nesse encontro, e tive a oportunidade de apresentar esse livro perante essa comunidade tão importante açoriana que está no Canadá. Porquê que tem que, de facto, abraçar este laço, este risco com o povo açoriano? Acha que a diáspora tem que saber mais ou continuar a saber sobre aquilo que é os Açores?
Claro que sim. Há uma necessidade muito grande ainda de divulgarmos essencialmente o que é a história e o que é a cultura açoriana. A comunidade açoriana no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil e mesmo em alguns países europeus, na Venezuela, tem feito esse esforço para promover as raízes açorianas. Mas depois esquecemos-nos, principalmente das pessoas que vivem no continente português. Há necessidade de conhecer muito melhor os Açores. Os Açores não são apenas aquelas fantásticas paisagens que o turista conhece, são muito mais. Estão ligados à nossa história de Portugal desde o século XV, né? Desde que se chegou lá pela primeira vez em 1427, e há uma raiz que tem que ser divulgada, que é a cultura e a tradição de 9 ilhas, totalmente diferente do que é promovido na cultura do continente português, e acho que há necessidade de nós divulgarmos isso de outra forma. Não podemos apenas apelar para se visitar os Açores para as paisagens, senão vamos correr o risco que já estamos a correr neste momento. Temos um excesso de turistas para a capacidade que temos para receber, principalmente na ilha de São Miguel, o que vai começar a causar danos na nossa natureza. E penso que já está a causar, né? É impensável termos filas para visitar uma lagoa. O que é sustentável também é necessário preservar. Claro, se não preservarmos vai deixar de ser sustentável, né? Tem que haver aqui um equilíbrio e também temos que divulgar a história, não só a paisagem, mas a história. Para aquela paisagem existir da forma que existe, há uma história, né? E isso acho que é fundamental nós promovermos. Temos excelentes museus nos Açores. Que estão fechados, por sinal, não estão muito ativos. Alguns não estão muito ativos, outros têm poucas visitas, portanto há essa necessidade que eu dizia de divulgarmos o que está, mas temos outros que têm muitas visitas e que estão muito ativos. Portanto, os Açores têm museus fantásticos, com equipas e técnicos muito bons, agora temos que começar a promovê-los, porque no fundo esses museus representam aquilo que é a história destes séculos que os Açores têm. Acho que é fundamental fazermos esse equilíbrio, neste caso concreto dos Açores, entre a natureza e a história do edificado que nós temos, que depois nos permite também conhecer aquilo que é o património imaterial, né, a tal cultura, a tal tradições, os tais usos, os tais costumes que existe nos Açores e que alguns grupos de folclore e outros grupos lá vão promovendo também. Nós podemos dizer que muitas das vezes não se sabe se é uma pessoa portuguesa ou se é estrangeira, mas também percebemos que há açorianos que vivem no continente e não conseguem separar esse laço e vivemos eternamente nesta situação. Sim, quando deixamos a nossa terra, o coração parece que nunca vai connosco, né? Fica sempre na nossa terra. Nós deixamos sempre essa ligação e sendo imigrante acho que sentem muito mais isso. Eu convivo com muitas comunidades portuguesas, não só a açoriana, um pouco por todo o mundo, dos países que tenho visitado e dos trabalhos que tenho feito, desde o Brasil, França, Suíça, Canadá, Estados Unidos. Portanto, há uma série de países que eu tenho o prazer de visitar e que vou sempre trabalhar com a área da lusofonia. Portanto, trabalho com a comunidade portuguesa e as outras comunidades de língua portuguesa. E uma coisa eu aprendi com todos, Portugal está muito bem patente neles todos. Nós encontramos nestes países pequenas associações, mas encontramos associações de grande dimensão, né? Que têm restaurantes abertos e está lá sempre a marca portuguesa. Eu costumo dizer que os imigrantes sentem mais Portugal do que os portugueses que vivem cá. Portanto, os portugueses que vivem fora sentem de outra maneira o seu país. A tal palavra saudade, que é única, que é nossa, está bem patente nos imigrantes. É óbvio que nem tudo são rosas, como se costuma dizer, há sempre aqui alguns anticorpos, mas há uma necessidade muito grande de nós promovermos algo que é importante, não só nos Açores, mas o Portugal no seu conjunto total, que é aquilo que nós chamamos a nossa identidade e a nossa língua portuguesa. Isso é fundamental. E eu tenho trabalhado muito com as comunidades portuguesas um pouco todo o país e nós encontramos essa necessidade. Porquê? Porque muitos dos nossos imigrantes que acabam por ter filhos nesses outros países, se eles não lhes transmitirem a língua portuguesa, a nossa cultura, eles vão apenas adaptar-se à cultura local, né? E eles têm a grande oportunidade de ser portugueses, mesmo tendo nascido fora, e ter até o de usufruir de duas culturas, por vezes totalmente diferentes. Acho que isso é importantíssimo, nós não perdermos essa raiz, essa identidade, e passarmos para os nossos filhos a importância da língua portuguesa, que no fundo é uma língua que acabou por conquistar todo o mundo. E nós sabemos que o papel da comunicação social tem sido importantíssimo, onde o professor também está ligado à plataforma dos órgãos de comunicação social portugueses no estrangeiro. Isto faz com que esteja com um laço
muito acrescentado em relação, por exemplo, à Gazeta, que é na Suíça, onde as pessoas podem ler um jornal que faz esse laço onde o Adélio tem uma responsabilidade muito grande? Sim, eu não estou ligado diretamente, digamos, à plataforma, né? Portanto, o Gazeta Lusófona está na raiz da plataforma, isso é verdade, mas não posso dizer que estou muito ligado, nem sequer faço parte dos órgãos sociais, mas vou acompanhando. Sim, claro, mas vou acompanhando. Em relação ao Gazeta Lusófona, sim, é um projeto que foi fundado por um grande amigo, o Adelino Sá, um jornal que está a fazer 25 anos na Suíça, um jornal português que apenas divulga as atividades dos portugueses residentes na Suíça, e que há alguns anos o Adelino regressou para Portugal, de vez, portanto fez a sua vida, voltou a Portugal, e me incumbiu, entre aspas, de eu continuar o trabalho que ele estava a desenvolver, mais o proprietário do jornal, e foi aí que eu apareço, ou aí que eu apareço como diretor do jornal, que inicialmente até não me agradou muito a ideia, porque eu achava e acho que um diretor de um jornal como o Gazeta Lusófona deve residir na Suíça para poder estar mais próximo da comunidade. Mas permita-me, professor, que há aqui uma necessidade também do conhecimento e para estar mais próximo de uma forma indireta, mas está-se lá e dá-se apoio para tal. E conhece, se calhar, a realidade que muitos não conhecem em Portugal. Não, sim, isso acredito que sim, porque eu vivo entre Portugal e a Suíça neste momento, né? Portanto, e eu conheço a realidade dos portugueses na Suíça e conheço a nossa realidade cá em Portugal. Mas há uma necessidade de estarmos perto dessas comunidades, e vivendo em Portugal nem sempre é fácil, embora nós temos uma rede de colaboradores que nos permite essa aproximação. Não é o diretor, mas é alguém que faz parte do jornal, colabora no jornal e que tenta estar próximo dos portugueses e das atividades que se realizam e dos vários eventos. Agora, há uma cultura aqui de choque. Sempre que nós somos imigrantes num país, nós temos que nos adaptar à cultura local, mas temos o nosso coração que não nos deixa esquecer as nossas raízes, né? E isso na Suíça é notório, nota-se isso muito, porque são culturas um pouco diferentes. Eu costumo dizer até que o rigor na Suíça é muito diferente do nosso rigor em Portugal, em todos os aspectos, e isso às vezes faz aqui choques culturais. Embora temos portugueses muito bem adaptados à Suíça, temos outros portugueses que vão fazendo a vida deles profissional, mas que depois ao fim de semana vão para as associações portuguesas, mas também temos, por exemplo, o mundo académico, temos dos melhores cientistas, dos melhores professores portugueses na Suíça e que estão muito bem integrados e que ganham prémios e que estão a fazer um trabalho fantástico, e às vezes esse trabalho não é reconhecido ou não é conhecido em Portugal. Nós, quando falamos em coisas de valor, esquecemos-nos do que é importante o papel do imigrante lá fora, do imigrante português, porque não podemos só colocar o rótulo do português que vive lá fora, o português que vai para a associação jogar às cartas ou beber a sua cerveja. Há muito mais do que isso. Há uma comunidade portuguesa muito forte nos vários países, não é só na Suíça, que tem feito um trabalho fantástico e que acaba por ser reconhecida depois pela comunidade do país onde estão a viver. Olha, a comunicação social tem um papel importante na diáspora, ou onde ela quer que se situe. A plataforma, a associação foi criada para, de algum modo, ter alguma evidência ou que ela desempenhasse um papel importante no sentido de provar que essa comunidade tem muito valor ou que ela merece esse respeito. O que é que tem a falar em relação a esta associação que foi criada já vai há um tempinho? Já foi há um tempo. Eu não posso falar muito daquilo que eu não sei ou que eu não conheço. Eu conheço a plataforma, conheço a associação, conheço algumas das pessoas que estão envolvidas no projeto. Acha que valeu a pena? Pode valer a pena se realmente a associação existir para algo mais do que tem feito até aqui, né? Portanto, neste momento há necessidade de termos uma plataforma, uma associação, seja o nome que for, que promova e que ajude a promover os jornais portugueses pelo mundo. Isso acho que é uma opinião comum. Agora, a maneira como é feita é que tem que ser pensada. Nós não podemos ter apenas uma associação ou uma plataforma com meia dúzia de jornais ou de órgãos da comunicação social, porque isso depois não vai ter força perante ninguém, nem perante a Secretaria de Estado, nem perante o próprio governo português. Portanto, há necessidade de estarmos aqui mais unidos. Mas para estarmos mais unidos, temos que entender qual é a missão da associação ou da plataforma, né? E acho que aí devemos ainda trabalhar mais e devemos apelar mais a essa união
sem estarmos a pensar que o importante é ter o Presidente X ou o Presidente Y, mas sim termos aqui uma união entre os órgãos de comunicação social. Isso não acontecendo, não vale a pena existir nenhuma associação, nenhuma plataforma, porque não vamos a lado nenhum se não existir essa união, e neste caso a nível mundial dos órgãos de comunicação social portuguesa. De que é que serve existir uma associação onde ela não tem essa ajuda para continuar a divulgar nos países onde estamos situados? Claro, se não fizer, se não conseguir dar essa ajuda, não serve para nada. Agora, eu acredito que é possível, seja com as tais pessoas que lá estão. Nós, à partida, temos que ter uma noção do seguinte: quem está à frente de uma instituição é uma pessoa séria, até prova em contrário. Seja na plataforma, seja em qualquer tipo de associação, em qualquer parte do mundo. Ora, se nós acreditamos nessas pessoas, tem que haver aqui uma forma das coisas funcionarem. Não é essa pessoa sozinha, ou um órgão de comunicação, ou de uma direção, ou de uma assembleia, etc. Não são eles sozinhos que vão conseguir fazer alguma coisa. Por isso é que eu digo que tem que haver aqui uma união entre todos. O que tem que passar é uma boa mensagem para todos, para que se entenda um projeto, para que todos possam dar a opinião desse projeto, e aí sim, unidos, na maioria, de preferência a maioria, né? Que tenhamos aqui uma boa representação pelo mundo, e que unidos a gente possa chegar ao pé do governo e dizer: nós representamos X órgãos de comunicação social de Y países, que representamos X pessoas a nível mundial que falam a língua portuguesa, portanto queremos apoio, queremos ajuda. Só vamos conseguir isso se tivermos força na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, onde todos os locais onde nós estamos. Portanto, não adianta ser só 2 ou 3 pessoas a puxar para um lado. Dá uma sensação que é um pouco o que está a acontecer. São 2 ou 3 pessoas que estão a tentar puxar pela plataforma, não está aqui em causa se estão a fazer bem, se estão a fazer mal. Acredito que estão a fazer o melhor que sabem, o melhor que eles acreditam. Agora, ou nós os ajudamos, mas para os ajudar eles têm que passar a mensagem para nós entendermos, ou então não vale a pena também eles estarem a ter o sacrifício de tentar puxar uma associação que depois não vai a lado nenhum. Portanto, tem que haver quase que aqui um colóquio entre todos os órgãos de comunicação social para analisarmos a melhor forma dessa plataforma poder avançar. Uma coisa nós sabemos: tem que se buscar dinheiro para apoiar os órgãos de comunicação social fora de Portugal, para eles continuarem a sobreviver. Claro, mas isso pode ser possível, seja de forma individual, seja através dessa associação ou dessa plataforma. Agora, acho que as coisas podem ir mais além do que só ir buscar o dinheiro. Porque se nós conseguirmos fazer coisas juntas, o dinheiro depois vai começar a aparecer. Se nós conseguirmos organizar atividades em conjunto, o dinheiro vai acabar por aparecer. E porquê? Porque começamos a ser reconhecidos, que sabemos trabalhar em equipa e conseguimos fazer coisas pelo mundo juntos. Agora, se vamos só criar a plataforma, só com o intuito de buscar dinheiro, seja ela através da publicidade institucional ou não, acho que não vai ser o bom caminho. Portanto, não podemos só pensar no dinheiro numa primeira fase, temos que pensar num projeto global. E esse projeto passa por fazermos coisas em conjunto. Isto é como em tudo. Nós, quando fundamos uma empresa, não podemos estar já a pensar nos apoios, no caso concreto da Europa, dos apoios comunitários. Nós temos que provar que somos capazes de fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa para mostrar que somos bons naquilo que estamos a fazer, porque depois aparece o reconhecimento e lá vem o tal dinheiro. Aqui acho que é o que está a faltar acontecer. Nós, quando olhamos para a plataforma, são meia dúzia de jornais que lá estão. Nenhum governo vai dar credibilidade quando vê que mais do que uma centena de órgãos de comunicação social portugueses que existe pelo mundo, são só 5 ou 6 que estão a puxar por aquela associação. Não há força. Ou 2 ou 3. Não há força. E então acho que há necessidade de aumentarmos essa participação, de pensarmos num projeto em comum, um projeto em conjunto, fazermos coisas em conjunto, e depois então pensarmos na forma como podemos também buscar algum dinheiro, porque sem dinheiro os jornais não vão sobreviver, não é? Mesmo a televisão ou todos a rádio. Sim. A terminar, em beleza, vamos falar do último livro que preparou. Sim, o meu mais recente livro, que se chama Insígnios Açorianos, vai ser agora apresentado no dia 2 de setembro, no Salão Nobre de uma freguesia que se chama Fajã de Baixo, que fica no centro urbano da cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. É uma cidade também, uma freguesia, também muito histórica, porque tem ali grandes nomes da nossa cultura, e um deles é a Natália Correia, que estamos a celebrar agora o seu centenário, e que será apresentado, como eu dizia, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo. E os Insígnios Açorianos é um primeiro volume,
porque no fundo são as primeiras 60 crónicas que eu publiquei no jornal Açoriano Oriental, o jornal mais antigo de Portugal. Todos os domingos publica uma crónica a falar dos insígnios açorianos. Insígnios quer dizer ilustres, pessoas conhecidas que fizeram parte da história dos Açores. E este primeiro livro são as 60 primeiras crónicas, que representa 140 insígnios açorianos. Neste momento já estamos com 150 crónicas publicadas, portanto já temos material para um segundo volume, e que será apresentado agora em Ponta Delgada. Depois será também apresentado na Casa dos Açores em Lisboa, na Casa do Norte dos Açores, que fica no Porto. Vai ser apresentado no estado de Santa Catarina, em vários locais, em Florianópolis, em Bituba, em Vila Nova, portanto, em vários locais do estado de Santa Catarina. Vai ser apresentado também no dia 19 de outubro no Consulado Português em Paris, onde espero encontrar ali alguns elementos da comunidade açoriana que vivem em França. Portanto, vamos fazer aqui um circuito e, claro, vai ser apresentado na minha cidade de Natal, em Leiria. E, portanto, temos aqui um pequeno circuito para divulgar, no fundo, aquilo que foram os ilustres que nasceram, ou que viveram, ou que trabalharam em prol da história dos Açores. Tive a oportunidade de ver a capa, é lindíssima, e vocês decidiram pelo melhor. O professor escolheu uma referência importantíssima em São Miguel. Sim, a fotografia, que modéstia à parte sou eu o autor dela, é um pormenor das 7 cidades, da Lagoa das 7 cidades, em pleno inverno, em que a lagoa deita fora e apanha algumas das árvores que ficam nas margens, e com aquilo que eles chamam muito, que é a bruma. Portanto, em que temos aquelas nuvens ali a beijar a terra, e acho que ficou muito interessante, e é um símbolo da Ilha de São Miguel e dos Açores, e que fará parte da capa do primeiro volume. Há aqui outro projeto, um livro onde aparece o Canadá. Sim, é a quinta coletânea de poesia lusófona, que eu tenho a honra de coordenar com um amigo meu, que é o Franklin Amaral, que tem normalmente o prefácio de uma grande figura aqui em Portugal, que é o António Manuel Ribeiro, que é vocalista do grupo HF, e ele acompanha-nos desde o início e vai connosco agora a Paris, onde nós vamos apresentar esta quinta coletânea no Consulado Português em Paris. É um projeto muito interessante, porque esta quinta coletânea tem 98 poetas, oriundos de 12 países, onde se inclui, como é óbvio, o Canadá, os Estados Unidos, depois alguns países aqui da Europa, Moçambique, Angola, Timor. Portanto, conseguimos abranger 12 países, não são eles lusófonos, mas onde vivem pessoas que falam português e que falam a língua portuguesa. Este é um projeto muito interessante porque, além de unirmos esses 98 poetas, depois é curioso ver projetos que nascem entre eles. Posso dar um exemplo de pessoas que nasceram em Angola, que vivem em Inglaterra, que depois conheceram pessoas que nasceram em Portugal e que vivem na China. Portanto, isto é um projeto que acaba por ser muito além da língua portuguesa, mas que permite depois também criar aqui projetos comuns entre eles, e que teremos todo o gosto de apresentar no dia 19 de outubro no Consulado Português em Paris. Foi um gosto. Muito obrigada por ceder o seu tempo. Muito obrigado. Excelente ocasião para viajar aos Açores. Grande especial Montreal-Açores ou Montreal-Lisboa. A partir de $999, viaje com a Azores Airlines. Reserve já com a Agência Algarve. Viaja consigo. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros.
abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.